Olá amigos, o luxuoso SUV japonês tinha apenas um motor, 2 UZF-E, um V8 a gasolina de 4,7 litros com potência de 230, 235, 268 avos de cavalo-vapor. O motor é muito confiável, você só precisa lidar com os acessórios. Há amostras que percorreram 1,5 milhão de quilómetros sem grandes reparos. Os casos de capital são isolados e mesmo assim por culpa do proprietário. O mecanismo de distribuição de gás é acionado por uma correia dentada. Deve ser trocado a cada 100 mil quilómetros. A folga da válvula é ajustada selecionando arruelas especiais. Nos motores com VVTi, são instalados flaps de turbulência no coletor de admissão, que se desgastam com o tempo, causando um ruído estridente. Você não deve ignorar o barulho, os amortecedores podem quebrar e entrar no motor. Os motores com VVTi surgiram em 2005 e nunca foram utilizados nas versões europeias. Após 200 a 300 mil km, o catalisador fica entupido e desmorona. Vale ressaltar que as versões árabes carecem de catalisadores e sensores de oxigênio. Um pouco mais tarde, o silenciador apodrece e queima. Além disso, o coletor de escapamento queima, o que não é fácil de substituir. Além disso, a bomba de combustível, as bobinas de ignição e os sensores de oxigênio falham. De vez em quando, os sensores de posição da árvore de cames e da cambota falham. No sistema de refrigeração é necessário atualizar o radiador, o TI e o acoplamento térmico do ventilador. O reparo do motor de partida também é inevitável, os rolamentos Bendix se desfazem. O acesso ao motor de partida é difícil, muita coisa precisa ser removida, inclusive o coletor de admissão. Muitos proprietários de Lexus 470 notam o aparecimento de folga perceptível na transmissão após 200 a 300 mil km. É descrito como uma batida, golpe, que ocorre ao adicionar gás durante a desaceleração. Esta é a folga total nas conexões estriadas, flanges do cubo, juntas homocinéticas, pinhões da engrenagem dianteira, eixo de transmissão, caixa de transferência e caixa de câmbio traseira. A folga só pode ser completamente removida com a substituição de todas as conexões estriadas, o que custa uma fortuna. Na maioria das vezes, é possível substituir o flange do cubo dianteiro e a junta homocinética, bem como a injeção do eixo de transmissão. Futuramente, as travessas do cardan também deverão ser trocadas. Viagens off-road frequentes desgastam rapidamente a caixa de câmbio dianteira. O problema foi especialmente grave para os proprietários do Lexus LX 470 pré-restilizado. Depois de 2003, a caixa de câmbio foi reforçada, mas mais cedo ou mais tarde cedeu. Às vezes, sob a pressão dos jippers, a caixa de transferência também capitula. A caixa de câmbio traseira é mais durável. Antes do restyling, era utilizada a transmissão automática A343F de 4 velocidades e depois a transmissão automática A750F de 5 velocidades. Ambas as transmissões automáticas Aisin são muito duráveis, mas exigem trocas regulares de óleo, a cada 40 a 60 mil km. As primeiras reclamações sobre a obra ocorrem após 300 a 500 mil km, porém, não chega para reparos tão cedo. Uma unidade usada reformada ou reforma custará muito menos. O eixo dianteiro possui suspensão independente de molas com barras de torção e o eixo traseiro possui eixo contínuo com 4 braços de arrasto. A primeira coisa que precisa de atenção é a suspensão dianteira. Após 150 a 200 mil km, as juntas esféricas, superiores e inferiores, são entregues, os análogos percorrem 30 a 100 mil km. Os rolamentos de esferas originais são oferecidos apenas montados com alavanca. Os blocos silenciosos podem suportar mais de 150 a 250 mil km. Sem exceção, todos os Lexus LX 470 foram equipados com suspensão hidráulica com controle de altura de passeio AHC, que começa a se tornar caprichoso com o tempo. Mais frequentemente, o motivo é um dos sensores, 2 na frente e 1 atrás. Após 200 a 300 mil km, os acumuladores hidráulicos desbotam ou os tubos do sistema perdem a estanqueidade. Após 300 a 400 mil km, a bomba também exigirá atenção. No entanto, muitas vezes ele volta à vida após a desmontagem e limpeza. Após 300 a 400 mil km, os amortecedores podem vazar. Se não houver dificuldades particulares em substituir os dianteiros, para desmontar os traseiros será necessário fazer furos tecnológicos no piso do porta-malas. Com o passar dos anos, os blocos silenciosos que prendem a cremalheira da direção se desgastam ou começam a vazar. Com o tempo, a bomba da direção hidráulica pode começar a zumbir.
As pinças de freio requerem manutenção periódica, elas azedam. Posteriormente, é a vez do cilindro principal do freio, o cilindro se desgasta ou a bomba elétrica falha. Para o Lexus 470 reestilizado com VGRS, Sistema de Direção de Velocidade Variável, foi organizada uma campanha de serviço para instalação de um suporte de segurança e substituição do eixo intermediário da coluna de direção. O suporte evita que o batente caia e o eixo de direção se desconecte, aparecem batidas e folgas ao girar o volante. Nos serviços convencionais, o problema foi resolvido com a instalação de uma pinça. Muitas vezes, bolhas de tinta podem ser encontradas na parte superior da porta traseira. Em carros mais antigos, a corrosão ataca-os, bolsões, atrás do para-choque traseiro, cavas das rodas, estrutura do para-brisa, bem como a parte inferior do escudo do motor. O número impresso na moldura também requer proteção adicional. Com o tempo, os tubos traseiros do ar-condicionado corroem e perdem a estanqueidade. Uma solução é instalar mangueiras de alta pressão mais duráveis. Alguns recorrem a um método mais barato, cortar tubos podres e abafar o circuito traseiro. Às vezes, a unidade eletrónica responsável pela iluminação interna, iluminação das soleiras das portas, controle do teto solar, controle do volante, vidros laterais e limpador de para-brisa traseiro falha. Felizmente, muitas vezes pode ser restaurado. Também existem avarias no funcionamento da unidade de controle VGRS, pode ser reparada. Para alguns LX470, foi realizada uma campanha de serviço para substituição da unidade SRS localizada próxima ao banco do motorista. Se você souber de outros problemas de funcionamento do modelo, não deixe de escrever sobre isso.